Muito bem, irmãos, nós vamos dar prosseguimento, né? As parábolas de Jesus, que nós temos visto aos domingos pela manhã. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Nós leremos o verso 24 ao 30 e depois o 36 ao 43. Né? Jesus ele conta a parábola aqui do joio e do trigo e depois ele explica também essa parábola aos seus discípulos. Né? Mateus 13, 24 a 30. Todos achados? Amém. A palavra de Deus diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Verso 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã já de louvar, de bendizer, ó Pai, ao teu santo e maravilhoso nome. Neste momento nós suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio do estudo, ó Pai, da tua palavra. O Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas santas mãos, para a glória e honra do teu santo nome. E que nós aqui possamos estar com os nossos corações abertos, a mente, ó Pai, desperta, e que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra, guardar e também, ó Pai, colocar em prática tudo quanto o Senhor vem nos dizer nesta manhã. Continua, Senhor, a abençoar o teu povo, a proteger o teu povo das enfermidades e dos problemas, ó Pai, nesta vida, mas que também, ó Pai, o Senhor nos ajude, nos fortalecendo para que nós possamos, no meio das batalhas, termos força espiritual vindo do trono do Senhor, ó Pai, da graça do Senhor, para vencermos as batalhas as quais nós venhamos enfrentar aqui. Abençoa, Senhor, o teu povo. É o que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentarmos? Muito bem. A parábola aí do joio e do trigo, né? Ou a parábola do joio e do campo. Mais uma dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, falando concernente ao reino de Deus, né, neste mundo. Então nós já temos visto algumas parábolas de Jesus ensinando sobre o seu reino, e aqui é mais uma dele ensinando para nós essa questão do reino dele aqui na terra, o reino espiritual. E nós queremos aí rapidamente nessa manhã, Deus assim nos ajudando, nós veremos 4 pontos aí concernente desse texto aí, e que Deus possa estar nos ajudando. Então Jesus aqui ele conta, né, essa parábola aos seus discípulos, e seus discípulos eles ficam sem entender. E eles então pedem, né, no versículo 36 aí nós vimos, eles pedem a explicação, que o Senhor pudesse explicar para eles essa parábola, que
que significava esta parábola. E o Senhor Jesus Cristo ele começa a explicar no versículo 37, e ele começa a dar, inclusive, o significado para cada um dos elementos dessa parábola. Nós vamos ler novamente aqui, verso 37 ao 43, ele diz assim, ó, e ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Essa boa semente é semeada pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Cristo. Esta é a explicação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, né? Digamos, foi o maior missionário de todos os tempos. Amém, irmãos? Às vezes a gente bate o olho, a gente fica muito na visão com Paulo, né? Mas a missão maior dentro da obra da salvação foi a missão que o próprio Senhor Jesus veio cumprir. O plano arquitetado antes mesmo da fundação do mundo, onde ele deveria vir a este mundo, tomar a forma, né, miserável de um homem mesmo, se materializar em um corpo, e depois, então, ali na cruz do Calvário, verter todo o seu sangue ali, para que nós, então, pudéssemos ter condições de obter perdão pelos nossos pecados, a salvação, a libertação da condenação do inferno. Então, o maior missionário foi, de fato, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, então, ele é o maior missionário e ele é a boa semente mesmo, ele é as boas novas do Evangelho. Amém, irmãos? Ele é essa semente. Às vezes nós, né, olhamos para a Bíblia nos ensina isso, que nós devemos ir e levar o Evangelho, e a Bíblia coloca a gente até como aqueles que estão semeando a boa semente. Mas essa boa semente é Cristo Jesus, as boas novas, né, o Evangelho de Cristo Jesus é o que nós levamos às pessoas. Então Jesus, ele começa esclarecendo aí no versículo 37. O verso 38 ele diz assim, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então nós temos aí um imenso campo onde nós devemos semear, onde o Evangelho de Cristo Jesus deve ser semeado. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E ele agora está dizendo sobre aquela boa semente na questão, né, que ele falou algumas semanas atrás, quando nós vimos a parábola ali do semeador, e nós vimos ali a palavra de Deus sendo semeada, e ela cai em diferentes tipos de solo, mas quando ele cai numa boa terra, aquela semente germina, né? Então há um crescimento ali, até mesmo frutificação para a glória de Deus. E agora Jesus está falando sobre isso, a semente ela é levada, e essa boa semente somos nós que recebemos o Evangelho de Cristo Jesus, e agora então nós crescemos, e o crescer, né, deste que recebeu a boa semente, espera-se, Jesus disse isso tanto na parábola do semeador quanto aqui agora, é que ele dê fruto. E Jesus vai mostrar isso para nós um pouco mais adiante aí na explicação. E versículo 38, né, 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus agora ele mostra algo que é importantíssimo nós termos em mente quando nós estamos falando sobre o reino de Deus nesta terra aqui. É que em meio aos filhos de Deus sempre vai haver o trigo, né? Ou seja, sempre vai haver pessoas que são perdidas. Sempre vai haver pessoas que ainda estão sob o domínio de Satanás. E aí nós temos um grande problema quando nós entendemos essa questão, porque nós jamais vamos conseguir ter uma paz perene, né, nesta vida aqui, mesmo em meio ao povo de Deus. Porque no meio do povo de Deus há pessoas que estão sendo, né, usadas por Satanás, inclusive para a destruição desse reino. Verso 40 diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? E aí no final, Jesus ele fala sobre justamente a questão do final dos tempos, aonde o Senhor, né, mandará os seus anjos para fazer a colheita, e todos aqueles salvos estarão diante da presença de Deus, mas os ímpios, os perdidos, esses serão lançados no fogo. E Jesus diz aí que eles terão ali pranto e ranger de dentes. Então, quatro questões aqui nos chamam a atenção nesta explicação do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, irmãos, é que é a realidade do joio entre o trigo. Nós nunca podemos olhar, né, para as pessoas ao nosso lado, e nós sabemos bem disso, né, pelo que nós já conhecemos das Sagradas Escrituras. Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas eu não tenho certeza dos outros irmãos que aqui estão.
Eu até tenho, né, uma desconfiança de que muitos aqui são salvos por conta até mesmo dos frutos, né, que a palavra de Deus diz que nós, pelo fruto, podemos conhecer aqueles que são salvos e os que não. Mas 100% de certeza, nós só teremos de nós mesmos. Amém, irmãos? Somente nós mesmos. E aí, então, quando nós olhamos dessa forma, Jesus falando sobre essa realidade, ele mostra que Satanás sempre vai estar introduzindo, em meio ao povo de Deus, pessoas que vão estar ali atrapalhando até mesmo a obra de Deus. Então vai sempre existir esse joio no meio do trigo. Só que, no entanto, nós vamos ver um pouco mais adiante, que não é função de nenhum de nós, nem do pastor e nenhum dos irmãos, de estar avaliando, né, jogando juízo sobre essas pessoas e até mesmo nós mesmos tentando decifrar quem que é o joio, quem que é o trigo, e até mesmo pegar o joio e arrancar e lançar fora, ou seja, tirar aquela pessoa da igreja. Não é essa a nossa responsabilidade, Jesus deixa bem claro. Mas, no entanto, Jesus deixa claro que existe um grupo assim de pessoas por dentro daqueles que são salvos. E o que o olhar, né, o qual a igreja deve ter com respeito a essas pessoas, é um olhar, nós vamos ver mais adiante, de paciência. Né? Nós devemos olhar essas pessoas com paciência e ter, né, no nosso coração o desejo também de alcançar estas para o reino de Deus. Amém? Nem todo mundo que está aqui dentro da igreja hoje, né? Inclusive nós estamos num grupo pequeno por conta da pandemia, mas nem todos que estão aqui hoje entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo na primeira vez que vieram à igreja. Até tem muitos aqui que são filhos de crentes, né? Quando os pais se converteram, eles eram ainda crianças. E, no entanto, ficaram um bom tempo da vida, né, vindo para a igreja, acompanhando os pais, mas sem terem recebido o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador. Só que, no entanto, a paciência, às vezes deu até alguns problemas na caminhada aí junto, né? Mas a paciência do povo, a pregação do Evangelho, né, dia após dia, através do púlpito da igreja, através das pessoas, né, dos irmãos à sua volta, através dos próprios familiares, fez que um dia esta palavra entrasse no coração, e essa palavra então ali germinasse e florescesse. Hoje você está aqui, você não é mais um joio, mas agora sim você é um trigo. Amém? Então precisa entender que há este joio no meio do trigo, mas que nós também devemos ter paciência com este joio que no meio de nós estão. Olha, o maior exemplo disso foi o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, no início do seu ministério, chamou 12 homens. E dentre ele, durante os 3 anos de seu ministério, 3 anos e meio de seu ministério, havia um joio no meio do trigo. Os irmãos se lembram, né? Jesus, inclusive, chamou de o filho da perdição. Judas, aquele que o traía. Foi o joio durante todo o tempo. Inclusive, né, ele era responsável pelas coletas, né? E a Bíblia, inclusive, diz que ele, de vez em quando, ele metia a mão ali na coleta, ali roubando, né, da obra de Deus mesmo. Ele nunca, em momento algum, na vida dele, ele foi um trigo, ele foi um joio até o final. Até o final de sua vida, infelizmente. Mesmo estando ali com Jesus, né, o pregador dos pregadores. Então, amados, se com Jesus houve joio no meio, imagina, né, conosco se não vai haver. E esta ainda, Deus aqui, o Senhor Jesus, né, ele está revelando para nós uma das estratagemas de Satanás, que é isso mesmo. Jesus, ele está revelando para nós aqui que muitas vezes o diabo ele infiltra até mesmo pessoas que são perdidas por dentro da igreja para incomodar, transtornar a igreja, até mesmo dividir a igreja muitas vezes. E por várias vezes, né, inclusive os apóstolos também nos orientaram sobre isso, mostrando para nós, inclusive, que nós deveríamos tomar cuidado até mesmo com os falsos profetas. Muitas vezes viriam, né, vestidos, a aparência deles ali era de lobos vestidos de pele de carneiro, de cordeiro. Iriam trazer, né, para dentro da igreja heresias, iriam trazer contendas, facções. Muitas vezes iriam até mesmo dividir a igreja. Vez após vez nós vemos isso acontecendo, né? Em algumas igrejas, chega de repente alguma pessoa e aquela pessoa começa a se destacar e aquela pessoa começa a roubar o coração do povo, daí a pouco há um cisma naquela igreja, uma divisão, e aquela pessoa sai, né, com um grupo de pessoas que foram iludidas por falsos ensinamentos, por heresias, questões realmente que Deus condena. Então nós precisamos entender e ter isso na nossa mente, irmãos. E nós temos no nosso meio pessoas ainda assim perdidas que precisam de Jesus. Amém, irmãos? Precisam. Segundo lugar, nós vamos ser bem rápido nesta manhã. Segundo lugar, Jesus nos chama a atenção aqui até mesmo sobre a similaridade do joio e do trigo. Sabe aquele ditado que diz assim, nem tudo que reluz
é ouro, né? Inclusive é dito aí que existe o ouro do tolo, né? Minha esposa, ela é natural lá de Teoflotone, né? Das pedras preciosas, e às vezes eu vou lá e a gente nas férias passa lá e tem tantas pedras preciosas. Eu já vi esse ouro do tolo mesmo. Você olha assim, uma pedra bonita, né? Da cor de ouro mesmo, só que não tem valor nenhum aquilo ali. Aquilo ali não vale igual ao ouro. Então nem tudo que reluz é ouro. Da mesma forma, por dentro da igreja, nem todo mundo, porque está vestido certinho. Né? De repente está vestido igual um crente mesmo, né? Às vezes vem para a igreja até melhor pastor, vem de paletó, não sei o que e tal, e senta aí, e na hora dos louvores levanta a mão e chora, e não sei o que e tal, aquela coisa toda. Até parece um cristão, mas lá no coração aquela pessoa, ela não é um cristão sincero, né? Não é um salvo por Cristo Jesus. Ela só gostou de estar aqui. Ela gostou, de repente, do jeito, né, que os crentes se vestem, as músicas que os crentes cantam. Ela gostou até mesmo de se socializar com o grupo, porque todo mundo fala coisa boa e tal, e põe a gente para frente e tal, e a pessoa fica mesmo. Mas, no entanto, não é um genuíno cristão. Jesus, quando ele faz, né, essa comparação entre o joio e o trigo, eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver, né? Eu acabei fazendo uma pesquisa rápida pela internet e consegui ver, e realmente é uma semelhança visual incrível do joio e do trigo. Não dá para você distinguir direito mesmo o que é o joio e o que é o trigo. Principalmente nas primeiras ali estações, né, nos estágios ali do crescimento do joio e do trigo. Então há uma similaridade ali tremenda. Aparentemente, né, quando você olha, visivelmente, são iguais. Agora, essas semelhanças, ela termina aí mesmo, só na questão da aparência. É tal, Jesus então está fazendo uma comparação muito coerente com essa questão, né, de pessoas por dentro da igreja que visualmente são crentes mesmo. Estão lá vestidos igual crente, se portam como crente, não fala palavrão e não sei o que e tal, aquela coisa toda. Só que quando a gente até mesmo sai fora do ambiente da igreja, e a gente pega até pessoas que não são salvas, que não frequentam nenhuma igreja, a gente vai ver muitas pessoas aí fora que se vestem bem e não tem ligação religiosa nenhuma. Verdade ou não, irmãos? Você vê isso. Pessoas que odeiam falar palavrão e odeiam que fale palavrão perto dele. Pessoas perdidas que são realmente ali honestas nos seus negócios. Pessoas que muitas vezes nós mesmos encontramos e a gente fala assim, só falta Jesus na vida dessas pessoas. Você já encontrou pessoas assim? Então, amado, essas questões que muitas vezes a gente até usa como um parâmetro para ver se a pessoa é crente ou se não é crente, não sei o quê, isso aí a gente acaba vendo que isso aí não é um padrão para se verificar se a pessoa é salva ou não. É uma ideia errada, né? Controverso nós acharmos que porque as pessoas não fazem essas coisas é que são salvas. Quando nós vemos aí fora muitos perdidos que não têm ligação nenhuma, né, com Deus, nem com nenhum tipo de religião e que seguem os mesmos padrões, porque foram ensinados de berço daquele jeito. Vai muitas coisas, né? Essa questão moral do ser humano vai muito de berço. Se o pai e a mãe ensinou, né, ter uma boa moral, uma boa índole, vai ter uma boa moral, uma boa índole. Naquilo que é a visão humana, obviamente Deus, né? Ele som do coração, ele sabe, e aí ele consegue ver coisas bem diferentes aí no meio. Às vezes, então, irmãos, que a aparência exterior era o que Jesus colocava aqui em pauta. Só que esta aparência, né, ela termina, a semelhança do joio e do trigo termina somente nessa questão aparente. Porque o joio é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. E o joio pode ser até mesmo hospedeiro de fungos que produzem toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos, tanto nos animais quanto no ser humano, a consumir aquela planta. Então veja, diferentemente do trigo, que é a base, né, ainda do alimento universal. Não tem um lugar onde você chega que o povo não come alguma coisa que vem do trigo. Não é assim? Nós comemos todo dia de manhã, basicamente quase todos nós, né? É aí a preferência nacional, o pãozinho francês com manteiga, que vem derivado do trigo.
Então, olha, enquanto um, né, gera morte, enquanto um não tem valor nutritivo, enquanto um não tem, vamos dizer assim, nada para oferecer, o trigo já é completamente oposto. O trigo tem excelentes valores nutritivos, né? Causa realmente a nós aí, inclusive a nossa vida, né? Ali quando nós nos alimentamos deste elemento. Portanto, amado, enquanto o trigo, né, a base dos mais variados alimentos, então o joio é uma erva daninha. Mas ao amadurecer, e por isso Jesus ele falou, olha, havia uma semelhança tremenda, mas lembra que chegaram os servos ali e falaram assim, ó, senhor, o senhor quer que nós arrancamos o joio? Ele falou, de jeito nenhum, deixa lá. Porque a semelhança era tamanha que, de repente, ao arrancar o joio, eles iriam arrancar também o trigo. Então o Senhor fala, olha, não, deixa crescer. E aí quando crescer, nós vamos arrancar. Porque aí quando cresce, quando amadurece, aí, amados, é fácil de você identificar o que é o joio e o que é o trigo. Por quê? O joio, apesar da aparência muito grande com o trigo, ele não dá fruto nenhum. Ele não dá grão. E ele, então, ele cresce, e ele cresce para cima assim mesmo. Ele vai despontando para cima e ele não encurva por nada. Enquanto que o trigo, ele cresce, ele então dá o fruto, e ele então vai pendendo por causa do peso do fruto, e ele inverte. Mas se você chegar a ver uma plantação, né, de trigo, você vai conseguir, porque basicamente sempre vai ter um joio no meio do trigo, por isso Jesus estava falando ali desse tipo, né, de plantação de trigo. Então você vai conseguir identificar rapidinho se tem algum trigo, porque você vai ver ele está despontando, ele cresce mais do que o trigo um pouco, e ele está despontando para cima. E os trigos estão tudo encurvado ali, cheio de grão. Ok, irmãos? Isso mostra para nós o quê? Que nós, até mesmo antes de termos Cristo, qual fruto bom que nós dávamos? Nenhum. Qual era o sentimento do nosso coração? Era de arrogância, de avareza, de egoísmo, tudo isso. Enquanto que, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, tudo isso mudou. Nós começamos a dar frutos, nós inclusive encurvamos, né, diante da presença de Deus, nós nos humilhamos diante da presença de Deus, nós já não devemos, né, o verdadeiro cristão, aquele que está vivendo a par com a Bíblia, ele já não se acha, né, a última bolacha do pacote. Pelo contrário, ele está realmente ali vivendo de forma humilde a servir a Deus e ao seu próximo. Lembra dos ensinamentos, né? Jesus, inclusive, quando resumiu os mandamentos, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a vida do verdadeiro cristão, ele tem isso na sua mente, é servir a Deus e ao próximo. Ele se coloca em último lugar. É como Jesus fez. Jesus veio a este mundo cumprir com aquilo que Deus Pai havia ordenado. Amém, irmãos? E ele veio servir também a cada um de nós. Ele se colocou em último lugar. Isso é mostrado, né, de forma bem clara, até mesmo quando ele ali, na cruz do Calvário, foi pregado. Ele sendo Deus do universo, todo-poderoso, ele poderia muito bem naquele momento ali falar, não, deixa isso, não vou sofrer de jeito nenhum. Manda os anjos aí, Senhor, e consome com tudo isso aqui. Eu vou embora daqui. Lembra, né? Quando ele estava sendo preso, e Pedro tira lá a espada da bainha, corta lá a orelha, né, de Malco. Eu tenho certeza, irmãos, que Pedro não mirou só na orelha. O que você acha? Não mirou só na orelha, né? Mas cortou a orelha de Malco ali. E Jesus vai lá e pega a orelha daquele soldado, vai lá, coloca de volta no lugar, e ele olha para Pedro e fala assim, guarda a tua espada na bainha. Você não sabe, se eu pedisse ao Pai agora, ele poderia mandar 12 legiões de anjos aqui. Eu tipo assim, não precisa ser não, rapaz, eu estou aqui para morrer mesmo, porque eu estou querendo mesmo. Eu estou dando a minha vida pelo mundo. Não é porque eu não tenho proteção, não é porque agora eles me pegaram, vixe, agora não tem jeito de correr. Não é isso não. Então guarda a sua espada na bainha. Então Jesus ali mostra realmente o desejo dele de servir, né, o seu próprio corpo a nós, o seu próprio sangue a nós, como instrumento, né, para nossa salvação. E foi isso que Jesus fez. Amém, irmãos? Então veja que a similaridade entre o trigo e o joio, ela não é nada a mais do que a aparência visível.
Quando você vai olhando, né, profundamente as duas plantas, você vê que há diferenças tremendas. Então, amado, o trigo, ele dá fruto. Amém, irmãos? Enquanto o joio não. Então, você quer saber se você é um joio ou se é um trigo? Você tem que ver se você dá fruto. Você está dando fruto? Que bom. Então você é um trigo mesmo de verdade. Mas não está dando fruto. E não me engane, né? Tem muita gente que está achando que dar fruto é aquele negócio assim, não, eu visto certinho e tal. Lembra que a gente acabou de falar? Não é aquilo. Aquilo até os perdidos fazem. Aquilo ali é uma obrigação nossa mesmo fazer e somos salvos. Mas o fruto vai além disso. E o fruto, basicamente, tem como o seu início a demonstração de um amor altruísta, tal como de Jesus. Amém, irmãos? É a demonstração. Quando nós olhamos lá no fruto do Espírito, né, em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22 ali, nós vemos bem claro isso. Nós vemos ali que o amor ele vai em tudo aquilo. Ele gera tudo aquilo. E que nenhum dos outros gomos ali desse fruto do Espírito pode existir se não houver primeiro o amor. Então o amor é essencial na vida do cristão. Amém? Então se você tem amado as pessoas como você deveria, tem amado seus inimigos, né, como você deveria, então você está dando fruto. Você tem falado de Cristo, preocupado com pessoas perdidas, né, para ganhá-las para Cristo Jesus, você está dando fruto. Mas se o seu coração ainda continua egoísta, se o seu coração ainda continua pensando somente em você mesmo, então você deve ponderar os fatos aí e ver se você ainda não é somente um joio. Né? Então o trigo ele dá fruto, o joio não. O sal frutifica enquanto perdido, não. Olha comigo aí em Mateus capítulo 7, Jesus também ensinou, né, sobre essa questão. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Então, o fruto, né? Nós conhecemos pelo fruto. Ainda há pouco eu disse, né, que alguns aqui nós podemos até crer, né, na salvação justamente pelos frutos que nós temos. Amém? Então, Deus espera, né, do verdadeiro cristão, justamente, que ele seja frutífero, assim como o trigo dá fruto, e o perdido, ele não dá fruto, assim como o joio não dá. Terceiro lugar, a dificuldade. Né? Nós vemos primeiro aí a realidade do joio, que vai existir sempre no meio do povo de Deus, a similaridade, que é muito difícil, até nós conseguimos discernir, né, quem é trigo e quem é joio. Em terceiro, a dificuldade de separar o joio do trigo. Olha o versículo 30 aí do nosso texto de Mateus 13. Diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então veja, uma dificuldade, né? A aparência que nós acabamos de dizer aí era muito grande. E aí, se você colhe antes da hora ali, todos os dois estão sem grão ainda, você não vai conseguir discernir muito bem o que é joio e o que é trigo. Assim também por dentro da igreja, né? É uma dificuldade, nós não conseguimos jamais conseguiremos ver quem é de fato joio e quem é trigo. O joio, em seus primeiros estágios, né, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muito ao trigo, né, tornando inviável arrancá-lo no meio do trigo. Era isso que Jesus estava ensinando ali para os seus discípulos. Então, o que deve ser feito é deixar crescer. Era o que ele havia dito: olha, deixa crescer. Então, amado, nós sabemos que a igreja, né, o pensamento, inclusive da teologia, né, sobre a igreja visível e a igreja invisível. Nós sabemos muito bem, a igreja visível é essa que nós temos aqui, a igreja local, onde nós estamos reunidos vendo os irmãos. A igreja invisível é a igreja verdadeira, aonde só há trigo mesmo. É a igreja onde só é a congregação dos salvos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Então existe a teologia bíblica nos ensina sobre esses dois pontos.
Enquanto, amado, na igreja visível, que é essa qual nós estamos aqui junto com os irmãos, nesta igreja visível aqui, nós podemos ter trigo no meio, vai haver problemas, vai haver dificuldades, mas no ajuntamento da igreja invisível, no arrebatamento da igreja no céu, ali não haverá joio. Amém, irmãos? Ali só vai haver trigo. Ali não vai haver mais pecado, ali não vai haver nenhum tipo de problema mais, porquanto nós seremos perfeitos, até nós, né, que ainda somos pecadores, nós ainda temos muitas coisas, inclusive, para melhorar, coisas, pecados, né, para abandonar ainda nesta vida, mas quando nós nos ajuntarmos no céu com o nosso Cristo, aí então nós seremos perfeitos. Então, a grande questão é, muitas pessoas estão procurando uma igreja perfeita, sabe quando vai achar? Só quando a gente for participar da reunião, né, dos salvos em Cristo Jesus na eternidade. É só ali. O pastor Robert Smith, né, ele falava assim, se você achar uma igreja perfeita, não entra não, porque você vai estragar ela, né? Porque nós somos imperfeitos. Algumas pessoas, inclusive, mudam de igreja, né, achando que, olha, não, na outra igreja ali é boa, pastor, eu fui lá, eu fiz uns 3, 4 cultos lá, né, frequentei lá uns 3, 4 cultos lá, é tão bom. Mas é assim, amados, nós sabemos sobre isso, né? Todo tipo de relacionamento. Você chega num lugar, as pessoas escondem seus defeitos. Não é assim? Chega alguém lá na sua casa, sem avisar, bate palma no portão, se a casa está bagunçada, você começa a empurrar tudo para debaixo do sofá, debaixo da cama, não é assim? Dá aquela escondida, né? Está chegando gente aí. E é a mesma coisa, infelizmente, nós fazemos, nós não somos sinceros, né? Com as pessoas, até mesmo com quem nós somos de verdade. Nós escondemos os nossos defeitos. E nós começamos a nos relacionar com essas pessoas, mostrando as nossas qualidades. Mas depois de um tempo, nós começamos a ter mais liberdade com essas pessoas, e essas pessoas começam a ver os nossos defeitos. Isso é no relacionamento por dentro da igreja. Isso é no relacionamento de amigo, né, com amigo. Isso é no relacionamento de namorado. Não é assim? Aí depois o namorado fica noivo, casa, e aí ele, nossa, mas eu não achava que você era assim. Eu não achava que você era assim. Porque o relacionamento vai ficando mais profundo, a intimidade, né, vai ficando maior, e aí então os problemas vão aparecendo. Então, amado, não há uma igreja perfeita. Não há um ser humano perfeito. Amém ou não? Somente Jesus. Ele foi o único que viveu neste mundo aqui e foi perfeito. Então, amado, nós não conseguimos de maneira nenhuma ter uma igreja perfeita. Então nós precisamos entender que há uma dificuldade aí e que nós não vamos conseguir separar o que é bom e o que é ruim. Você já teve uma pessoa que você considerava um bom amigo seu e que um dia essa pessoa acabou te decepcionando? Você já teve? Sim. Aí, ó. Não foi só eu, né? Sim, amado, a vida é essa. Nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Sem exceção. Mesmo ainda quando somos salvos, né, os irmãos sabem que nós estamos num processo de santificação e por isso ainda temos e cometemos ainda pecado e fazemos coisas ainda que desagradam não só a Deus, como as pessoas à nossa volta. Então nós temos de entender que há essa dificuldade, nós não conseguimos separar, não existe ninguém perfeito. E que isso, né, nós precisamos deixar com o Senhor. É o Senhor quem vai fazer essa separação entre o joio e o trigo. Amém, irmãos? Por isso, pessoas perdidas chegam por dentro da igreja, elas devem permanecer aí. Por mais que, de repente, né, na sociedade despreze aquela pessoa, rejeite aquela pessoa, nós aqui, a igreja, deve ser um lugar onde nós acolhemos, deve ser um lugar acolhedor. Nós acolhemos aqui qualquer tipo de pessoa. Amém ou não? É assim. Acolhemos qualquer tipo de pessoa. Não interessa o que ela está vivendo. Ela deve ser bem acolhida, ela deve ser bem amada aqui, mesmo que ainda seja perdida. Agora sim, ela precisa, obviamente, aqui nesse acolhimento, receber também, né, os ensinamentos da palavra de Deus, até mesmo para que o Evangelho entre no coração dela, ela se converta, ela seja transformada por Cristo Jesus. Amém? Mas nunca nós devemos fazer, não, essa pessoa tem que ir embora, essa pessoa é um problema. Né? Olha que Jesus não fez isso nem com Judas. Nem com Judas. E ele sabendo de tudo, né? Lembra quando Jesus, né, estava ali para ser preso, perdão, e Judas, né, começa a vir ali com os soldados romanos e tal, o pessoal da sinagoga ali, e eles chegam ali para prender Jesus, e ele já tinha feito, né, um combinado
falando assim, aquele que eu beijar, esse aí é o Cristo, esse aí vocês prendem. E aí Judas chega lá e dá um beijo no rosto de Jesus. O que Jesus falou? Amigo, olha só, a que viestes? Jesus já sabia. Mas, no entanto, Jesus ainda olhou e falou assim, amigo. E não foi com cinismo, não, irmãos. Jesus não estava sendo hipócrita, não. Jesus tinha desenvolvido um relacionamento com Judas de amizade, mesmo sabendo que ele seria o traidor. Então a igreja também deve desenvolver relacionamentos assim, bondosos para com as pessoas, mesmo que elas não sejam convertidas, mesmo que elas não comunguem de uma mesma fé que nós. É através dos nossos relacionamentos interpessoais que nós vamos conseguir falar do Evangelho, ganhar pessoas para Cristo Jesus. Amém? Olha que bom seria se nós estivéssemos aqui hoje, todos esses bancos aí cheios de pessoas perdidas, pregando aqui o Evangelho. O Evangelho tem poder para salvar e transformar a vida deles. Amém? É isso. Então nós, a igreja não deve estar preocupada, né, com fazer essa separação. A separação será feita pelo Senhor na vinda, né, de Cristo Jesus com os seus anjos. E quarto e último lugar, nós vemos então a realidade do joio, em primeiro lugar. Segundo, a similaridade do joio e do trigo. Em terceiro, a dificuldade de separar o joio do trigo. E em quarto lugar, aí, último, a infelicidade do joio e a felicidade do trigo. Olha o versículo 30 comigo, diz, né? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aqui é a parte mais triste, né, que Jesus conta sobre a infelicidade, né, do joio. E ele então fala para nós aqui no versículo 40 a 43, ele diz assim, assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas a alegria do trigo, né? Verso 43 diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja, amada, a infelicidade, né, do joio. Os anjos vão vir para fazer essa colheita. E, infelizmente, aqueles que estão perdidos, aqueles até mesmo que nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, seja por dentro da igreja ou fora da igreja, no final dos tempos, essas pessoas serão condenadas ao lago de fogo. Ali haverá, como Jesus aqui diz, pranto e ranger de dentes. Olha comigo lá em Apocalipse, né? Nós vamos ver isso acontecendo aqui no livro da Revelação. Apocalipse capítulo 14, versículo 15 a 20. 14, 15 a 20. Olha o que a palavra de Deus, né, fala acerca desse dia. Diz assim, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Imagina aí, né, um derramamento de sangue tão grande, que o texto aqui diz que o sangue, né, naquele lugar chegou a altura mais ou menos de 1,5 metro de altura, o sangue. Freio, né, dos cavalos, na boca do cavalo. Então, amado, a colheita, né, que qual será feita, este joio, né, eles infelizmente experimentarão da ira de Deus. Experimentarão, né, o castigo eterno, infelizmente. Por isso a igreja, né, deve acolhê-los. A igreja deve buscar até mesmo
pregar o evangelho para eles se convertam, para que eles não venham ser participantes da ira divina. Os outros serão lançados no inferno. Olha o nosso texto lá de Mateus capítulo 13, versículo 42, diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A ira final, de Deus. Olha que muitas vezes nós lemos o livro do Apocalipse, nós lemos sobre as 7 taças, as pragas ali e tudo, e a gente olha aquilo sendo algo assim ruim, extremamente ruim. Mas, irmãos, mesmo ali ainda Deus está demonstrando a sua misericórdia. Agora o problema é o homem participar da ira final de Deus, que é justamente o lago de fogo, a eternidade sofrendo no lago de fogo. Aquilo ali sim vai ser pior. Saiba que o sofrimento que é relatado no livro de Apocalipse, inclusive, num período onde os homens vão querer a morte para si, e o texto bíblico diz que a morte vai fugir deles. Mesmo naquele sofrimento tamanho que não está aparecendo ali, não se compara de maneira nenhuma com o sofrimento do inferno, do lago de fogo, pela eternidade. Amado, Daniel capítulo 12, vai lá comigo rapidinho. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, 2. Diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Estes ímpios, estes que ainda são joio, vão estar no final ressuscitando, como é dito lá também em Apocalipse capítulo 20, no juízo final, eles estarão ali ressuscitando justamente para ir à vergonha eterna, ao desprezo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus 25, 46. Nós estamos terminando. Mateus 25, 46. Diz assim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém, irmãos? Glória a Deus pelos justos que irão para a vida eterna. Mas olha que tristeza pelos ímpios, os perdidos que irão estes para o tormento eterno. Aí em Apocalipse capítulo 14, vamos lá? Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11. Apocalipse 14, 9 a 11. O texto diz assim, e seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou nas misturas do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Falando ainda sobre aqueles que passarem aqui o período da tribulação e mesmo assim rejeitando a Cristo, eles então serão aí selados com a marca da besta e eles também padecerão no final, na eternidade, no tormento eterno. Então, amado, a infelicidade daqueles que não têm Cristo é a perdição eterna, é a condenação ao inferno, o sofrimento que jamais se acaba. Enquanto que, glória a Deus, por Cristo Jesus, ele não mostra só a parte ruim, mas ele mostra também a felicidade do justo, a felicidade do trigo. E ele então agora fala aí que os salvos, eles irão para a glória eterna. É o nosso texto aí ainda, Mateus capítulo 13. Mateus 13, no versículo 43, ele fala sobre isso. Ele diz assim, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? Os justos vão resplandecer como o sol. Isso quer dizer sobre a glória mesmo de Deus, que vai nos revestir. Isso quer dizer também sobre a felicidade indivisível, a qual nós teremos pela eternidade. Olha só, Daniel ainda também fala sobre isso, Daniel capítulo 12, o texto que nós lemos ainda há pouco, nós lemos o verso 2, mas olha só o verso 3, Daniel 12, verso 3 diz assim, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então veja, amado, a diferença. Eu acho que vale muito mais a pena ser trigo do que joio, amém? Vale muito mais.
Ainda que nesta vida aqui o salvo até possa perder algumas coisas, né, por ser salvo. Na visão, né, mundana, as pessoas olham e falam, não, porque o salvo não pode fazer isso, o salvo não pode fazer isso, o salvo não pode fazer aquilo. Na visão deles nós estamos perdendo, mas nós sabemos que nós estamos ganhando. Amém, irmãos? Porque aquilo que eles reputam, né, como sendo algo valoroso, para nós reputamos aquilo como sendo miséria. Miséria. Eu me lembro, né, antes de me casar ainda, né, eu ainda sou jovem, mas quando era um jovem mais novo ainda, os meus amigos falavam, não, rapaz, mas você não bebe, você não vai para balada, você não faz isso, você não faz aquilo. E eu olhava e eu falava assim, olha, meu amigo, olha, não tem nem vontade. Eu acho que tudo isso que vocês fazem é uma perda de tempo. Vocês estão destruindo a sua saúde, vocês estão acabando, né, com a sua juventude, quando vocês poderiam estar fazendo coisa muito melhor. Eu me lembro que uma vez, né, um rapaz trabalhava comigo, nós trabalhamos muitos anos juntos, e ele começou a falar comigo, né, não, porque você tem que sair, fazer as coisas e tal, você tem que beber, não sei o quê. Eu falei assim, ó, me dá 10 reais aí. Aí ele, não tem. Eu falei assim, ah, que bom, ó, abri a carteira, né, ó, eu tenho dinheiro. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, você sabe por que você não tem dinheiro? Nós recebemos semana passada. Sabe por que você não tem dinheiro? Ah, porque eu gastei. Eu falei assim, não, porque você gastou tudo em bebida. E a gente conversava muito, nós somos ainda, né, amigos. E eu falei assim, você mesmo fala para mim que todo final de semana você gasta 200 a 300 reais com bebida alcoólica. Um negócio que vai te dar dor de cabeça, um negócio que te causa dependência, um negócio que está atrapalhando a sua vida, você está acabando com o seu corpo. Então, olha, sinto te informar, mas eu acho que você está indo para um caminho muito pior do que eu. Ou assim, né? Mas é uma realidade, irmãos. Ainda que você, de repente, jovem, as pessoas estejam falando na sua mente, né, falando que você está perdendo, que você tem que curtir a vida, não sei o quê. Aí, fora nesse mundo, não tem uma vida a ser curtida. O que eles estão curtindo é uma morte breve. E eles só não conseguem entender isso. O que eles reputam como sendo vida, nós sabemos muito bem por este livro aqui, que o que eles estão ganhando é a morte. Infelizmente. Então, a melhor coisa que nós temos realmente a fazer é continuar servindo a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não há nada melhor do que ser um servo de Deus. Nós não estamos presos nas coisas deste mundo. Eles falam, você não pode fazer tanta coisa. Nós falamos, olha, nós somos livres. Nós somos livres. Nada nos impede de fazer a mesma coisa que eles fazem. A questão é que nós não precisamos daquilo que eles fazem, buscando uma alegria a qual eles nunca têm. Eles nunca acham. E nós, mesmo sem fazer aquilo que eles fazem, nós temos uma alegria sempre no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu não preciso encher a cara para ficar alegre, para criar coragem. Não é assim? Igual muitos aí enchem a cara para criar coragem. Eu não preciso de nada disso, né? Eu sou livre, eu sou liberto em Cristo Jesus. Amém? E eu tenho uma vida realmente muito alegre, uma vida cheia de prazer, porque Cristo Jesus é que enche o vazio do meu coração. E não são coisas que têm prazo limitado. Mas Jesus, ele tem um valor eterno. Amém? Concluindo então, irmãos, nós temos que ter, né, nós vemos aí rapidinho, nós temos que ter paciência com a igreja, com as pessoas à nossa volta. Nós não sabemos se são joio, se são trigo. Às vezes algumas pessoas se levantam do nosso lado, até mesmo tentando nos colocar para baixo, nos desanimar. Mas nós devemos ter paciência com isso, continuar firme na caminhada cristã, amém? Continuar firme, inabalável mesmo. E orando, inclusive, por essas pessoas, para que Deus até mesmo faça a obra no coração de cada uma delas. O joio nesta vida sempre vai estar no meio do povo de Deus. Enquanto nós estivermos neste mundo, vamos ter joio no meio do trigo. Segundo nós vimos, né? Avalie a sua própria vida, é importante isso, avalie a sua própria vida. Se você mesmo não está tendo, né, ações, você mesmo não está agindo como um joio, de repente sem dar fruto nenhum, de repente ao invés de ajudar na obra, você está sendo um estorvo para a obra. De repente ao invés de você pegar ali o seu irmão desanimado e animá-lo e empurrá-lo adiante, né, você está puxando ele mais para trás. Avalie a sua vida. Você tem sido um joio ou você tem sido um trigo? Tenha paciência, né, com os mais fracos na fé. Amém, irmãos?
Por que nós não podemos arrancar o joio do meio do trigo? É porque muitas vezes aquilo que nós achamos que é joio é só alguém que está fraco na fé. A nossa vida, né, nós conseguimos ver ela como se fosse um gráfico assim. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos aqui embaixo, um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos aqui embaixo. E às vezes aquele que você está achando que é um joio é só porque ele está passando por uma fase agora espiritual baixa. Baixa. É melhor que você se aproxime daquela pessoa, ajude aquela pessoa a se erguer novamente em Cristo Jesus e continuar indo adiante, né? E por último, alegre-se na justiça futura do nosso Deus. Amém? Nós devemos nos alegrar aqui. No final de tudo, o que nos aguarda não é sofrimento. No final de tudo, o que nos aguarda não é uma vida vazia. No final de tudo, o que nos aguarda é a glória eterna com Cristo Jesus. Amém? Isso deve dar a nós alegria para vivermos para Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos encerrar. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo tempo qual o Senhor nos permitiu termos na tua casa. Agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por saber que o Senhor, ó Pai, tem no futuro uma glória maravilhosa, eterna, preparada, ó Pai, para nós. Aonde a sua palavra nos diz, ó Pai, que não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não haverá tristeza. E nós somos imensamente gratos ao Senhor. Mas também, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor por aqueles que ainda são joio no meio do trigo. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria para agirmos com estas pessoas, tanto por dentro da igreja, quanto aqueles perdidos que estão fora da igreja. Que nós possamos, ó Pai, realmente buscar com todas as nossas forças ganharmos essas pessoas para o teu reino. Que nós possamos também, o Senhor nos ajude a termos sabedoria nos momentos das divergências, dos problemas que o joio até mesmo venha dar a nós. O Senhor nos dê sabedoria na forma como nós devemos agir, na forma como nós devemos proceder. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Que o povo, ó Pai, possa realmente despertar espiritualmente, viver, ó Pai, para Ti. Que possamos ser frutíferos. Nós possamos, ó Pai, glorificar o Seu santo nome sempre. Nós também, ó Pai, queremos pedir que o Senhor continue a proteger o Teu povo, a guardar o Teu povo, que de todo o desânimo, ataque, ó Pai, de Satanás, neste período no qual nós estamos vivendo, o Senhor possa, ó Pai, fortalecer a cada um de nós, ó Pai, com o Teu Santo Espírito. E, ó Pai, despeça-nos também neste momento para os nossos lares, protegido e amparado pelas Tuas santas mãos. Em nome de Cristo é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.